Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudo, lição de número 6, Pais zelosos e filhos rebeldes. Nesta lição estudaremos o livro de Juízes, capítulo 13 e capítulo 14. Nesta aula estudaremos sobre o nascimento, a vida e os pais de Sansão. Vamos estudar sobre a sua formação, sobre a sua família, enfim, a sua fraqueza e conclusão. Queridos amados irmãos, a nossa lição de hoje está muito boa. Por sinal, nós vamos fazer duas aulas, uma agora e outra no Zap. E você é nosso convidado. Vamos estudar a partir desses tópicos a respeito de Sansão, ok? Sansão, homem escolhido por Deus, dentro do aspecto de uma legislação divina. Números capítulo 6 é uma lei divina dada aos que se dão ao voto de consagrado. Este voto de consagrado é chamado de nazireado. E de acordo com a lei do nazireado, nós temos 3 proibições. Primeira, não comer o fruto da vide. Quando fala em fruto da vide, está se relacionando todos os seus derivados. Sim, sementes de uva, casca de uva, suco de uva, a própria uva, derivados como vinagre, vinagrete, não pode tomar e nem beber. Nós temos também a segunda proibição, que era não cortar o cabelo. Esta era uma proibição para o nazireado. E nós vamos ver com detalhes essas 3 proibições, que na verdade a última, a terceira, é que não poderia tocar em um cadáver, seja de quem fosse. Pois bem, o nazireado é um sacerdócio divino. Nesse sacerdócio poderia ser homem ou mulher. As pessoas não consideram o nazireado como um sacerdócio. Entendeu? Mas a gente chama de sacerdócio porque ele é de emergência. Anote aí, emergência. Sendo de emergência, poucas pessoas vão conhecer. Poucas pessoas vão ensinar. Ele só conhece 2 tipos de sacerdócio. O primeiro, o principal, desde Adão até Moisés, sacerdócio universal segundo a ordem de Melquisedeque. O segundo, o inferior, que é exatamente o levítico instituído por Moisés, sacerdócio arônico. Com isso a gente percebe que já tem 2 sacerdócios. O principal, que percorre toda a Bíblia, que é o mesmo de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o mesmo da igreja. Mas temos o sacerdócio instituído nacionalmente, o de Arão. Mas agora nós vamos ver em Números capítulo 6, junto com Juízes 13, porque a história de Sansão está em Números capítulo 6, porque é de lá que vem a lei do nazireado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para ser cumprido no nazireado. E lá na legislação mosaica, de acordo com Números, o nazireado lá é por voto. Isto quer dizer que poderia ser de outra forma. Qual? Poderia ser de nascimento. Qual a diferença do nazireado de voto por nascimento? Porque o de voto, ele é temporário. Ele pode ser feito, por exemplo, 2020 e terminar no 2023. E ali ele cumprir todo o ritual de consagração dentro do período dos anos que foi proposto pelo voto. Mas o nazireado por nascimento, nós vamos ver agora o caso de Sansão. Há outros casos como filho de Ana, Samuel, e há outro caso como filho de Zacarias, que é o mesmo filho de Isabel, que é João Batista. Esses 3 casos da Bíblia mostram que os nazireus de Deus foram frutos da impossibilidade
humana. Quer dizer que Deus é que estava por trás do sacerdócio de emergência, segundo o nazireado. Poucas pessoas conhecem esse sacerdócio, mas é o terceiro sacerdócio bíblico, o de emergência. Por que o de emergência? Porque se o sacerdócio arônico falhasse, Deus levantava um nazireu. Amém? Então veja como era que aconteceria o nazireado. O povo de Israel falhou em pecado. Deus levantou Sansão para ser o libertador do povo. Com isso, Deus lhe instituiu como o sacerdócio do nazireado. Ele tinha que cumprir para poder fazer a missão e a sua obra. Como eu bem falei, as mães de todos os nazireados bíblicos foram impossibilitadas de ter filhos. Muitas delas estéril, e até mesmo, podemos dizer, mais na frente, no caso do Senhor Jesus Cristo, ele vai nascer de uma virgem, mas ele vai nascer nazareno. Ele não nasce nazireu, mas ele será nazireu de Deus, porque fará um voto. Mateus 26, quando ele fala, não beberei mais do fruto da vide. E este voto, até hoje está de pé, porque ele está esperando as bodas do Cordeiro para entregar este voto ao Pai. Isso é muito importante, irmão. São revelações tremendas da palavra de Deus. E nós vamos falar isto de uma forma muito clara na nossa aula extra. É importantíssimo esta lei do nazireado. Por quê? Porque Jesus cumpriu ela. Então ele tinha que ser nazireu de Deus. Não de nascimento, mas por voto. E números é por voto, e não por nascimento. Porque o por nascimento, ele tem que viver a vida inteira como nazireu. Mas aquele por voto tinha um tempo determinado, início e fim para o cumprimento. Amém? Queridos amados irmãos, o assunto é muito simples. As pessoas que complicam o assunto. Mas é como Jesus escreveu com o dedo na terra, na areia. Veja como é simples. Papel e caneta, e lápis, lousa e também pincel. Veja a simplicidade. As 3 fases, veja aí, do nazireado. A primeira fase, anote aí, ele não poderia beber o quê? Fruto da vide. Número 1, fruto da vide. Está em Números, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Por que ele não poderia beber do fruto da vide? A gente vai ver que o fruto da vide representa toda aquela coisa que é a forma da natureza humana, o homem, ser humano natural, faz de uma forma lícita. Ele tinha que se abster dos prazeres lícitos. O que mal tem em comer uma uva? Entendeu? O fruto da vide, uva fresca, uva geladinha da geladeira, 11 horas da noite para dormir, não faz mal. Mas ele tinha que se abster desses prazeres. Veja como era a lei do nazireado. Isso é muito forte, irmãos. Viu? Então, quando fala sobre o fruto da vide, não fala só do impedimento da uva, mas daquilo que ela produz. O vinho, tanto alcoólico, não alcoólico, seja qual for, inclui vinagre, não podia comer vinagrete, nem salada com vinagre, nada, nem uva passas, nada que contém produto da videira. Amém? Nem uvas. Mesmo que elas sejam frescas, colhidas na hora, nem tiradas da geladeira. Sansão estava privado disso. E tudo isso representa a privação do prazer, mesmo de uma forma lícita. Isso é importante, meus irmãos. As pessoas acham que tudo que é lícito convém, mas Paulo disse,
nem tudo que é lícito me convém. Amém? Não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Olha aí, Paulo, falando como se fosse o nazireu. Todas as coisas me são lícitas. Comer uma uva é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Ele não está se referindo a esse caso. Mas veja como é as privações do que é lícito na vida do nazireado. Isso é muito forte. Isso é poderosíssimo. Por quê? Porque Deus está usando este homem, meus irmãos. É Deus que está usando este homem. Por quê? Porque Sansão ele nasceu por intervenção divina para ser exatamente o redentor de Israel. Então, a finalidade de Sansão era ser o libertador. Então, o que é que ele tinha que fazer? Matar filisteu. Só isto. Só isto que ele tinha que fazer. Para agradar a Deus, matar filisteu. Se ele matasse filisteu, cumpria a missão. Mas ele gostou dos filisteus. Ele amou as filisteias. A gente vê dois tipos de relacionamento de Sansão com filisteias. Não foi só Dalila. Teve uma primeira que foi morta com seu pai. A Bíblia mostra isso de uma forma bem clara. Dentro das brincadeiras que Sansão fazia. A primeira, Sansão viveu um repúdio tremendo e terrível, que ela foi dada ao seu companheiro. Embora Sansão tivesse no repúdio da primeira, ela estaria contaminada com adultério com o companheiro. O seu próprio pai o deu. Voltando para o assunto da vinha. Vocês sabem que os filisteus tinham uma vinha, muitas raposas. Interessante. Que ele ia para esta vinha sem consentimento do seu pai. Muitas coisas Sansão fazia. Por quê? Porque ele se achava o dono do poder. Entendeu? Ok? Vamos continuar? Com isso, vai chegar um momento em que seus pais não poderão mais segurá-lo. É um filho poderoso, que não pode ter raiva, nem ira. Veja que aquele caso do leão, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele pegou a cabeça do leão com a boca, levou até os pés. Como se mata um cabrito. E quando ele desce as vinhas, os seus pais não sabem. Ele foi ocultando essas coisas, meus irmãos, porque sabia que era proibido. E como ele vai ocultando, e vai acontecendo o pecado da ignorância. Porque o pecado da ignorância não está relacionado à Sansão, mas aos pais que não sabem. Olha como é diferente do conceito que muitos dizem por aí. Né? Porque os pais de Sansão representam a eclésia, a igreja de hoje. E muitas pessoas pecam por aí e a igreja não sabe. E essa pessoa que vive no pecado, pensando que os seus pais não sabem, Deus está vendo e está preparando uma Dalila lá na frente com uma navalha para ser instrumento de Deus para cortar o seu cabelo, mesmo que ele não conheça que o Espírito de Deus já não esteja mais com ele. A pior tristeza de um servo de Deus é quando ele desconhece, quando o Espírito de Deus não está mais com ele, diferente de Davi. Quando o Espírito Santo queria sair, por causa que Davi pecava, ele sentia o impacto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sansão não sabia. Homem carnal. Era proibido a vinha, uva, videira. Mas o mundo, a realidade das mulheres, dos prazeres que as mulheres oferecem, ele estava envolvido. Ele estava no meio destas vinhas. O segundo impedimento, no versículo 6, não rapará a sua cabeça. Mas Sansão, ele começa logo a cair. E diante de Deus, as tranças começam a ser cortadas espiritualmente. Porque fisicamente tinha que ir ao sumo sacerdote no dia que ele tocasse num cadáver morto. E o episódio daquele leão morto
já era para ele ter ido ao sacerdote para fazer a cerimônia. Por quê? Porque ele havia se contaminado. De acordo com a lei levítica, ele contaminou a sua cabeça. E ele tinha que cortar o cabelo para começar tudo de novo, o seu nazireado. Aqueles dias do nazireado seria perdido, porque haveria uma renovação desse nazireado. E Sansão não quis exatamente confessar o seu pecado. E ele ocultando dos seus pais esses pecados. Então, quando terminasse, por exemplo, o voto, no caso de Sansão, se ele pecasse, entendeu? Ele tinha que cortar o cabelo. Mas no caso de um voto, ele cortaria o cabelo no final do voto. É diferente. Aqui não teria o pecado em si, mas o cumprimento do voto, se fosse, por exemplo, 3 anos de voto de nazireado, aí ele cortava o cabelo. Veja a diferença entre voto e de nascimento. Continuando. Números capítulo 6, versículo 9. O pecado cancelava a continuidade do nazireado. E Sansão já caía progressivamente. Veja a caída dele, meus irmãos. Progressivamente. Desde o dia que ele tocou no leão morto. Porque ele mata o leão. Viu? E com uns dias depois ele volta lá. E quando ele volta lá, dentro do leão da carcaça, ainda fresco, há um enxame de abelha e mel. E ele pega o mel, sai comendo e leva para o seu pai e para sua mãe. E dá de comer. O pai e a mãe, toma esse pedaço de mel, esse pouquinho de mel, coma aí este mel. Então, veja, Sansão contaminado desde o dia do leão. E não aceitou a cortar a sua cabeleira de 7 tranças, para começar tudo do zero. Ele não rapou a sua cabeça. Mas Deus está preparando uma navalha chamada Dalila. Essa será instrumento de juízo. Algumas pessoas vão dizer, a paz da Dalila foi muito cruel. Sansão já estava caído quando estava nas mãos de Dalila. Então Dalila foi só um cumprimento do juízo, como navalha, para cortar aquilo que deveria já estar cortado. Então com isso, Sansão foi atrasando o plano de Deus quanto à missão dele matar filisteus. Como ele não cumpriu na vida dele, a missão de matar os filisteus, que naquele tempo oprimia Israel, governava sobre Israel, em vez dele ser libertador por 40 anos, só será por 20 anos, veja o atraso. Ele só cumprirá esta missão no último dia de vida. Entende? Quando ele já está lá no final da vida dele, no meio dos filisteus, no templo de Dagon, onde pega as 2 colunas e puxa e mata todos, inclusive ele. Então foi no dia da sua morte que ele matou mais filisteu, matou mais do que a queixada do jumento, mas no dia das raposas que ele pegou os rabos e emendou, tocou fogo e mandou para o arraial, para as vinhas, queimou tudo que era de trigo, enfim, muitas coisas. E foi ali que veio a morte da primeira mulher. Por causa disso. Deus falou para não se meter com mulheres filisteias. Ele poderia cumprir a missão sem se envolver com as filisteias. Tinha que cumprir a missão sem se envolver com as filisteias, meus irmãos. Porque o envolvimento com as filisteias atrasou a missão, o propósito. Mas ele disse, eu quero casar com a filisteia. Foi ele quem decidiu. Foi ele que decidiu a tocar no morto. E quando ele se aproxima da filisteia, uma morta-viva, ele já é um morto, porque ele toca no morto-vivo. Entende? Não precisava nem tocar no leão morto, só bastava casar com a filisteia. Então, o que é um morto? Morto não é um só...
Morto não é só dizer que é um morto, na definição. Não. A definição de morto não é no sentido somente de literal. Morto é aquilo que me faz desobedecer a Deus. O mundo está morto. O pecado traz morte. Veja a definição de morto. É arrancar o olho quando lhe faz pecar. É retirar o objeto de seu desejo pecaminoso. Números capítulo 6 está contando a história de Sansão. Leia que Sansão deveria ter rapado a cabeça no dia do leão morto, que ele escondeu dos seus pais. Tinha que ir ao sacerdote e começar tudo do zero. Mas ele não fez isso. Quem vai rapar a sua cabeça? Dalila. É Deus que já está com seu juízo em mãos. Viu? E ela vai fazer a coisa certa. Rapar a cabeça. Que era exatamente o que ele tinha que ter feito. Quando Dalila cortou os cabelos, perdeu a força do homem. Ele contou o segredo. Brincou com o segredo. E contou o segredo. E foi morto pelo segredo. Mas a história diz, bíblica, que o seu cabelo começou a crescer. Aí muitas pessoas têm o seu ministério cotidiano. Mas nem eles sabem que seus cabelos, mesmo como de Sansão, porque aqui, de uma forma espiritual, as 7 tranças, os 7 Espíritos de Deus de Isaías capítulo 11, verso 2. Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento, Espírito de Deus, Espírito do temor do Senhor. Então são os 7 Espíritos de Deus com uma forma de candeeiro por trás. Então havia um candeeiro em forma de cabeleira. Ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui, meus irmãos, invertido, ó. O que é isso aqui? Um candeeiro invertido. A cabeleira de Sansão era um candeeiro invertido. Então aqui se refere-se os 7 Espíritos de Deus, Isaías capítulo 11, leia lá, versículo 2. E ele foi perdendo de um por um na sua história. Quando tocou no leão morto, quando casou com as mulheres, quando ele brincou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e foi brincando. E o Espírito de Deus saiu, se retirou dele. É assim que acontece. Viu? Pelo fato dele se aproximar de um leão morto, Sansão estava morto. Espiritualmente. A morte já estava na vida dele. E Dalila, o agente da justiça de Deus. É isso que o diabo faz. O ataque de Satanás é forte contra todo aquele que são ministros ungidos, ministros consagrados de Deus. Ele vai atacar a própria cabeça. Lembre-se, Herodes atacou a cabeça de João Batista. Quem cortou a cabeça de João Batista? Não foi Herodes que mandou cortar? Então o diabo não tem pena do consagrado. A primeira coisa que aconteceu aqui, meus irmãos, com Sansão, depois que o Espírito de Deus saiu dele, vazaram os 2 olhos, furaram os 2 olhos dele. Então, quando Jesus vai morrer na cruz do Calvário, aquela cruz, quando é enficada no Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira, é como se fosse uma espada de cabeça para baixo. E aqui é como se fosse um candeeiro de cabeça para baixo. Não deixa apagar as 7 lâmpadas do seu ministério. Não deixa apagar o triunfo de Deus na sua vida. Então existe um segredo que não deve ser revelado. Nada desses 7 segredos deve ser revelado. Não brinque com as tranças do seu ministério. Não brinque. Não brinque.
Pedro fala que o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Viu? Continuando. Números capítulo 6, versículo 9. A história de Sansão está ali, junto com Juízes 13 e Juízes 14. E Dalila como agente de execução da justiça divina. Juízes 13, verso 1. Aqui nós temos um detalhe importante dos nazireus bíblicos. Todos os nazireus bíblicos, suas mães tiveram problema de incapacidade de tê-los. Por exemplo, Samuel, a mãe dele não podia, porque era estéril. A mãe de Sansão também. A mãe de João Batista também. Jesus fez um voto de nazireado, mas nasceu de uma mulher virgem. Então, fruto de uma incapacidade humana, Deus tinha que estar por trás do nascimento dos meninos que nasceram nazireu. Samuel, João Batista, Sansão foram nazireus pela vida inteira. Jesus pelo voto. Diferente, né? O assunto entre a vida inteira e o voto, porque Jesus não nasce nazireu. Então, não confunda nazareno com nazireu. Nazareno nasce em Nazaré. Olha aí a diferença. Ele é nazareno. Por que ele não nasce nazireu? Porque ele tomou vinho, meus irmãos. Ele bebeu junto com seus discípulos. Ele não nasce nazireu. Mas no dia da ceia, da última ceia, que ele vai para a morte, no capítulo 26 de Mateus, ele disse, eu faço um voto de nazireado, eu cumpro números agora, neste momento. Ele diz, não beberei mais do fruto da vide. Aí ele faz o voto. E o diabo sabia do voto. E fez de tudo para Jesus quebrar. É isso que o diabo faz, de tudo. Quando você faz um voto, ele faz de tudo para quebrar o voto que você faz. Não foi isso que ele fez quando Jesus estava para morrer? No último momento, ele disse, o Senhor, Jesus, eu tenho sede. Aí o diabo disse, é agora. Pegou a esponja, colocou vinagre. Eu vou anotar essa palavra. Vinagre. Podia? Não podia. Ele disse, não beberei mais do fruto da vide. Veja como o diabo é terrível. Quando nós fazemos um voto, ele faz de tudo para nós quebrar. E lá na cruz o diabo diz, está aí, não está com sede? Bebe aí esse vinagre. Não tem piedade não, viu? Não dê lugar ao diabo. Isso é forte, meus irmãos. Isso aqui é uma revelação bíblica. Totalmente bíblica. Jesus prometeu não beber mais do fruto da vide. Ele estava fazendo o voto de nazireu. Até hoje, Jesus está esperando esse tempo se cumprir. Quando voltar nas bodas do Cordeiro, ele vai voltar a beber de novo conosco. Ele disse, beberei de novo convosco no reino do nosso Pai, de vosso Pai. Amém? Isso quer dizer que ele vai cumprir este voto, entregar ao Pai. Pai, chegou o momento de eu entregar o voto do nazireado. A igreja já está comigo. E quando entregava-se um voto de nazireado, eu vou já revelar essa parte. Viu? Que isso aqui já vale a aula inteira. No final do voto do nazireado, no caso, por exemplo, o Sansão, ele tinha, para se redimi-lo, ele tinha que apresentar um cordeiro e uma cordeira. No dia da consagração, por acaso, se ele tivesse tocado no cadáver de uma pessoa ou de qualquer animal morto, ele tinha que consagrar sua cabeça e cortar o cabelo e apresentar um cordeiro e uma cordeira. Não é assim que Jesus vai apresentar ao Pai no dia que ele entregar o voto de nazireado? Ele vai apresentar ele como cordeiro e a igreja como uma cordeira? Eu tenho culpa, irmão, que a Bíblia fala em cordeiro e cordeira. A igreja estará junto com Jesus no dia da entrega do voto de nazireado. Você quer aprender mais sobre isto? Nós estamos apenas começando a aula. Tem muito assunto sobre o livro de Números 6 e Juízes 13 e 14. Falando sobre Sansão
e esta lei do nazereado. Vamos estudar junto. Vem aqui conosco. Anote aqui, ó. Zap 85 é o DDD 991 28 12 60. Entre aqui, nós vamos fazer uma nova aula com este mesmo assunto, de continuação da nossa lição de número 6, falando sobre a vida de Sansão como filho de Manoá, ok? E a desobediência dele do começo ao fim. A perda das 7 tranças, biblicamente, enumerando onde está o texto da primeira trança, o segundo, onde está? Isso é importante. As fases das perdas das tranças, não foram 7? Ele foi perdendo cada uma, aí os textos bíblicos para todos vocês. Entre aqui, no nosso Zap, peça a aula em link. Deus te abençoe e Deus te guarde. Lembrando que também é o nosso Zap aqui e também o nosso Pix. Também pode-se fazer uma doação de qualquer valor e participar de todas as aulas extras do nosso trimestre de hoje, corrente dos 3 meses. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Vem para cá.